Obrigada. Pessoal, vamos lá. A ideia aqui hoje é a gente falar um pouco sobre inovação, falar um pouco sobre tecnologia e sobre os impactos que isso traz para o sistema judiciário. Vou começar me apresentando. Eu sou Glaucia. Não, aqui também, né? Tem que ligar. Acho que agora foi. Glaucia Guarcello, não sou advogada, então já um disclaimer aí, vou falar na perspectiva de advocacia. Eu sou engenheira civil formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, fiz meu mestrado na produção na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu estudei processo de desenvolvimento das linhas de desenvolvimento, fiz MBA na UFRJ também, e fiz o meu doutorado na UFRJ. Então, passei aí 14 da minha vida dentro da UFRJ. Estou como líder de operações da The Bakery, que não é uma padaria, a The Bakery é uma empresa de consultoria e gestão de venture capital para inovação. Antes eu fui CIO da Andrade Gutierrez e fui CIO da Deloitte aqui no Brasil. Sou professora de estratégia de inovação, transformação digital e ventures na Universidade de São Paulo, na Fundação Dom Cabral e na Singularity University. Sou conselheira do Senai, conselheira da FIENG e da Angelus, que é uma empresa de empoderamento feminino para lideranças. Sou top voice do LinkedIn, colunista de inovação e tecnologia da revista Exame, e fui listada aí das mulheres na inovação no Brasil, dentro de uma lista de líderes relevantes pela revista no ano passado. E sou mãe da Manu. Importante, eu nunca falo da minha filha, eu sou mãe da Manu, de 3 anos. Então, a ideia aqui é trazer um pouco de uma visão de que a gente precisa falar de inovação e tecnologia e por que isso é tão relevante, independentemente da área em que a gente atue. E aí eu dividi isso em 5 atos para facilitar a nossa conversa. O primeiro sendo que existem claros sinais do mercado de que o mundo tem se redesenhado. As regras do passado, elas não fazem necessariamente sentido hoje, não porque elas eram erradas no passado, mas porque o ambiente mudou tanto que aquilo que me trouxe até aqui não necessariamente é o que vai me levar ao futuro. Então, eu preciso me reajustar. Primeiro indicador claro que a gente tem de mudança é quando a gente olha para o perfil das empresas mais relevantes do mundo. Ali, mais ou menos em 2006, a gente falava basicamente de Energy Resources and Industrials, né, energia, renováveis, enfim. Hoje a gente fala basicamente de empresas de tecnologia, tirando ali a Saudi Aramco, todas outras são de tecnologia. Outro ponto muito relevante a observar é o valor dessas empresas. No início ali dos anos 2000, a empresa que mais era valorizada no mundo valia 400 bilhões de dólares. Hoje a gente fala ali que as maiores estão chegando, passando da casa de 2 trilhões de dólares. Como que eu consegui gerar tanta riqueza num período de tempo tão curto da humanidade? O que aconteceu na história da humanidade que, de repente, o valor dessas organizações estourou? E isso é pautado no que a gente chama de tecnologias exponenciais. Eu não vou entrar em tecnicismo super detalhado, mas, basicamente, o que a gente precisa saber é, hoje existem tecnologias que elas conseguem gerar soluções em que meu custo de adquirir um novo usuário não é proporcional ao meu custo fixo da empresa. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, eu criei o Uber ou qualquer plataforma. Se eu desenvolver a plataforma e eu tenho 10 motoristas e 10 passageiros, ou 1 milhão de motoristas e 1 milhão de passageiros, o custo do desenvolvimento da plataforma foi o mesmo. Então, a gente fala que o meu custo marginal, o meu custo adicional por novo usuário, tende a 0. Se eu tenho uma empresa que meu custo fixo não cresce proporcionalmente ao número de usuários finais que eu vendo, a minha receita é exponencial, o meu custo ele não cresce da mesma forma, o meu valuation vai lá para cima. E aí eu tenho como consequência valorizações de organizações nunca antes vistas na história, num período de tempo tão curto quanto de 2006 a 2023. Continuando, uma coisa muito legal da gente ver é o conceito de inovação, né, dentro do conceito de gestão. O que esse gráfico traz são as buscas realizadas no Google. Mais ou menos ali, década de 90, início do ano 2000, os termos buscados quando a gente falava de gestão eram basicamente relacionados a planejamento estratégico e gestão da qualidade.
Hoje, disparado, a gente fala de modelos de negócio. E por que isso? Isso já era previsto em bibliografia de inovação desde a década de 20. Schumpeter, que é um dos grandes autores de inovação, ele já falava que todo produto e todo serviço ele segue uma curva normal. Ele nasce, ele cresce, ele estabiliza e ele cai. A base dessa curva normal é dada pelo volume tecnológico disponível em uma dada idade. Então, ele já falava lá na década de 20 que, ao longo do tempo, quando a humanidade tivesse tecnologias mais disponíveis, eu ia ter curvas mais curtas à base. Então, pegar um ponto de batida de coração, né? Um produto nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre. Por consequência, o que se sustenta não são mais os produtos ou serviços em si, e sim o modelo de negócios em que eu coloco esses produtos e serviços que tem que ser mais adequado ao meu usuário final. Como consequência, a gente fala mais de modelagem de negócios do que de produto ou serviço por si como geração de valor. Outro dado muito legal é que, durante muito tempo, quando falava de inovação raiz, né, quando a gente falava de inovação que gera não o fluff, mas produto e serviço, a gente falava dos investimentos feitos em pesquisa e desenvolvimento. Era a avenida, o veículo de inovação principal quando eu falava inovação transformacional. Pela primeira vez na história, os investimentos em venture capital têm passado os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Pesquisa e desenvolvimento, ela parte de um pressuposto de que eu sei onde eu vou desenvolver a minha solução. Eu tenho uma linha de planejamento estratégico completamente determinística, visto em pesquisar e desenvolver aquilo. Enquanto o venture capital, pelo outro lado, ele admite uma gestão de riscos muito maior. Ele dilui esse investimento em várias possibilidades para eu ver quais daquelas podem vingar ou não. Ele vai partir de um pressuposto de que não sei o futuro tão claramente mais como eu sabia anteriormente. Esse movimento quer dizer que quem financia a inovação tem compreendido que o futuro não é tão claro mais como já foi. Eu não consigo mais dizer com tanta tecnologia disponível para onde necessariamente o mercado vai. Eu preciso de modelos de inovação que eu teste, experimente, aprenda de maneira ágil para poder desenvolver novas coisas. E aí a gente tem todas essas tecnologias convergindo e fazendo com que o fenômeno de inovação disruptiva aconteça cada vez mais. E sempre paro para explicar uma coisa, que é a diferença de tecnologia disruptiva para inovação disruptiva. Tecnologia disruptiva ou tecnologia exponencial é tecnologia que ela começa performando pior do que a tecnologia atual, ela tem um crescimento de capacidade computacional muito significativo, chega um ponto em que ela rompe a tecnologia atual. Eu vou falar da câmera digital em relação à câmera lógica, é uma tecnologia disruptiva. Inovação disruptiva é quando eu tenho um modelo de negócios que ele rompe um de negócios que a gente utilizava anteriormente, usando tecnologia exponencial ou não. Eu posso, por exemplo, usar AI, que é uma tecnologia exponencial, para melhorar a minha gestão de processos. Não é uma inovação disruptiva, é uma inovação incremental. É o mesmo processo que eu já faço sendo otimizado por uma tecnologia especial. Mas a inovação em si, ela é incremental. A inovação disruptiva, eu envolvendo tecnologia ou não, é quando eu mato a forma como eu faço alguma coisa através de outro processo, outro modelo de negócio. Tudo bem? Um exemplo, vamos lá, sem tecnologia, indústria de especiarias. A indústria de especiarias, ela foi durante muitos anos a indústria líder do mundo, né? Ela era tão ativa que eu conseguia sair da Índia, pagar vários intermediários e chegar na Europa, tinha um mercado endereçável que conseguia pagar por isso. A indústria de especiarias, ela era tão bem sucedida porque existia na Idade Média uma crença de que as especiarias conservavam os alimentos. O que era mentira, né? Disfarçava o gosto de estragado, mas existia essa crença de que ela conservava os alimentos. A indústria de especiarias foi disruptada pela indústria do gelo natural. Foi uma inovação disruptiva por produto substituto e não por uma tecnologia exponencial. Como no momento histórico que a gente vive hoje, tem muita tecnologia exponencial fazendo fenômenos de disrupção, e a inovação disruptiva ela está virando quase a regra, não a exceção, a gente acaba juntando esses dois conceitos como se fossem praticamente a mesma coisa, porque quase sempre esses novos modelos de negócio têm usado tecnologias exponenciais.
mas eles não são, por definição, a mesma coisa. E é importante a gente isso até para a gente saber que não necessariamente eu otimizar os meus processos atuais significa que eu estou me protegendo de disruptado, né? Eu posso usar tudo quanto é tecnologia exponencial para melhorar o que eu faço e ainda assim ser disruptado por um modelo que faça de maneira diferente da que eu faço. E aí, olha, interessante, isso aqui é uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que mostrou o quê? 84% das lideranças dizem que inovação é importante para a estratégia de crescimento das organizações. 40% das lideranças acreditam que as suas instituições não vão ser mais viáveis daqui a uma década. 80% das lideranças acreditam que os seus modelos de negócio estão em risco, ou seja, têm medo de disrupção. E 75% das organizações não se sentem preparadas para o ritmo de mudança dentro e ao redor da sua indústria. Ou seja, é quase unânime que inovação é importante, porém, só 6% das lideranças estão satisfeitas com o resultado que a inovação tem conseguido entregar dentro das suas organizações. E aí, quando a gente vai perguntar quais são os principais desafios que essa liderança enfrenta, primeiro, cultura na aversão ao risco, gestão que nem sempre consegue lidar com as empresas atreladas à inovação, projetos e fluxos de receita que conflitam entre si, criar departamentos que são resistentes à mudança e tomar ação tarde demais. Basicamente, 4 principais motivos desse índice tão baixo de satisfação em relação à inovação. E quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que claramente o volume de projetos de inovação no setor público tem crescido, e a gente vê que ainda dominados muito pelas regiões Sudeste e Sul, e a gente vê claramente um pico decorrente da pandemia, né, onde a gente teve que digitalizar e acelerar diversas soluções que a gente ainda não tinha, mas que foram obrigatórias naquele. A gente vendo aí a distribuição entre as instâncias municipais, federal e estadual, a gente tem uma discrepância tão grande. A forma como a gente entrega inovação no setor público quase sempre é através de laboratórios de inovação ou parques tecnológicos, né? Então, a gente faz isso de maneira muito mais colaborativa do que individualizada. E a gente vê predominantemente os projetos de inovação no Brasil. Várias linhas de produção, eu vou colocar a indústria 4.0, eu vou colocar ferramentas de Lean Production, porque eu quero garantir que eu vou conseguir gerar mais carros. Essas metas aqui são quase opostas à meta que eu teria na crença core que eu tinha antes. Então, é a partir daí que a gente começa a se prevenir de potenciais disrupções. Não vou entrar no professorês aqui, mas isso é importante. Tem várias formas de classificar a inovação, mas o mais importante é a gente conseguir dividir 2 tipos principais. Melhorar o que eu já faço, criar coisas novas. Tem autor que vai chamar esse de melhoria contínua, aquele de inovação. Tem autor que vai chamar esse de inovação, aquele de inovação disruptiva. Tem autor que vai chamar esse de inovação core, aquele de inovação transformacional. A gente pode chamar de bolinha. O importante é saber que não tem como a gente ter sucesso nesses 2 tipos de inovação usando o mesmo processo. Eles são tão diferentes, elas são tão diferentes em natureza, que eu preciso de processos diferentes para melhorar o que eu já faço ou para criar coisas completamente novas. Por que isso, né? Sempre que eu vou falar como inovação, ela melhora o que eu já faço para quem eu já vendo, eu chamo ela de inovação core, ou inovação incremental. Inovação incremental é muito fácil de ser mensurado o resultado que ela traz. Esse processo levava tanto tempo para acontecer, eu trouxe uma solução, um novo processo, uma tecnologia, agora ele acontece na metade do tempo, ele acontece com a metade das pessoas. Eu consigo calcular quanto ele custava antes, quanto ele custa agora, eu sei falar o retorno ao investimento que ele traz. Quanto mais próximo do core uma inovação, mais facilmente eu consigo mensurar isso. A inovação adjacente é quando, que é o segundo horizonte ali, é quando eu vou criar um produto ou um serviço para um mercado que eu já atendo. Eu já atendo o meu cidadão com uma solução, eu vou criar soluções adicionais para aquele mesmo cidadão. Inovação adjacente. Ou quando eu vou criar novos mercados para produtos e serviços que eu já tenho. Eu vou expandir para outro país, eu vou expandir para outra região, eu vou conquistar um outro nível de público. Inovação adjacente. E a inovação transformacional, ela é quando eu vou gerar novos produtos ou novos serviços para novos clientes, ou em outras palavras,
novos modelos de negócio. A inovação transformacional, diferentemente da inovação core, eu não sei dizer a priori qual resultado ela vai trazer. Então, onde a gente acaba escorregando muito na inovação transformacional? Eu tento calcular o retorno ao investimento como se ela fosse core, como se eu tivesse algum índice histórico para me ajudar a calcular o impacto que ela vai trazer. E, na verdade, na inovação transformacional, eu tenho 3 saídas possíveis. Eu posso descobrir uma coisa que não funciona, e aí eu vou entender que isso não é uma oportunidade, nem uma ameaça para mim. Eu posso descobrir uma coisa que funciona, mas que ela mata o meu modelo de negócios atual. Nesse caso, eu descobri uma disrupção. Eu vou spin-offar aquilo e criar uma outra instituição para fazer aquilo crescer. Ou eu posso descobrir uma coisa que funciona e que ela precisa ser escalada dentro da organização que eu já tenho. E aí eu vou colocá-la lá dentro, ela vai virar uma coisa que eu vendo para alguém hoje, ela vira core para mim, eu começo a fazer melhoria contínua com ela de novo. Então, a única coisa que muda em relação à inovação core para a inovação transformacional é o timing da viabilidade daquela solução. E a chance de eu matar uma ideia, perdão, uma ideia que tem muito potencial de transformação, porque eu tentei forçá-la no goela abaixo do retorno de curto prazo, é enorme. Eu falo que a melhor maneira de olhar para esse quadro aqui é você imaginar uma carteira de investimentos em bolsa de valores. Imagina lá seu corretor da XP, que você está colocando o seu dinheiro, né, o seu CAPEX, está todo investido em alguma coisa. Você tem o seu investimento de baixo risco e baixo retorno, seu CDB da vida. Você tem suas criptomoedas, seu investimento de alto risco com alto potencial de retorno. Não adianta você viver de poupança. Você vai morrer do mesmo jeito. Mas também não adianta você botar tudo no investimento de alto risco, porque você pode perder tudo a qualquer momento. Ou, como dizia meu pai, não é um ou outro, é um e outro. A gente precisa ter um portfólio de investimentos em inovação que garanta que a carteira está gerando retorno de curto, médio e longo prazo. Mesmo sabendo que ali eu tenho investimentos de mais risco, aqui eu tenho investimentos de menos risco. Faz sentido? E por que isso é importante, né? Quanto mais próximo do core uma inovação é, mais ela é ligada ao que eu sei, ou adjacente, o que eu sei que eu não sei. O que é o que eu sei que eu não sei? Eu sei que eu preciso aprender mais sobre AI. Eu sei que eu preciso ter uma gestão mais eficiente. Eu sei que eu preciso entender essas tecnologias. A inovação transformacional, na grande maioria das vezes, ela é ligada ao que eu não sei que eu não sei. E é o que eu não sei que eu não sei que é um grande problema, porque o que eu não sei que eu não sei, não tem como eu fazer alguma coisa sobre ele. Então, na grande maioria das vezes, como diz aquela frase, ignorância é uma bênção, na grande maioria das vezes, o que eu não sei, não é uma ameaça na minha cabeça. E é aí que a inovação transformacional acaba acontecendo, né? A gente explorar fronteiras que vão além daquilo que eu sei que eu não sei é muito importante. E por que isso é tão relevante? Quanto mais próximo do core, quanto mais próximo do transformacional, diferente é o approach que eu vou ter para fazer a gestão da inovação acontecer, diferente é o modelo organizacional que eu vou utilizar, diferentes são os recursos e competências e as métricas e incentivos que eu vou ter. Quanto mais próximo do core, mais eu vou fazer descentralizado, eu quero que todo mundo melhore tudo o tempo inteiro, mais eu vou fazer dentro das estruturas que eu já tenho e das lideranças que eu já tenho, e mais eu vou fazer por métricas econômicas clássicas, né? Redução de tempo de processo, produtividade, retorno ao investimento, etc. Quanto mais próximo do transformacional, mais eu vou ter que ter poucas iniciativas com fronteiras muito claras, mais eu tenho que proteger tanto o time quanto o capital de cobranças de curtíssimo prazo antes disso ter viabilidade, e mais eu vou medir por métricas não econômicas até eu entender se é viável ou não. Então, é muito mais parecido com o desenvolvimento de uma solução de startups ou uma solução de P&D do que uma solução de melhoria incremental. E aí a gente acaba chegando no principal skill da liderança do futuro, que é o que a gente chama de ambidestria. A gente fala que a liderança do futuro, um dos principais skills vai ser a capacidade de diferenciar quais são os tipos de problema que eu tenho que resolver através de melhoria contínua, que os insights da minha história, o que eu aprendi até hoje, são válidos para resolver esse problema e que eu vou conseguir gerir riscos e oportunidades para melhorar aquilo que eu já faço ao máximo, daqueles problemas que envolvem soluções disruptivas, nas quais os meus índices históricos e a minha experiência não valem para nada,
porque eu estou criando paradigmas completamente novos, e aí eu tenho que criar futuros que nunca existiram, logo eu preciso gerir de outra forma. Essa capacidade de entender o momento em que eu tenho que parar de insistir em melhorar um processo como ele é, e mudá-lo, porque ele precisa ser diferente, é o que a gente chama de ambidestria, a capacidade de diferenciar problemas tipo 1 de problemas tipo 2. E aí a gente vai para o nosso terceiro ato, que é o ato da tecnologia, né? Inteligência artificial, que é a tecnologia base que a gente fala, né? Ela é a de fundação das demais tecnologias exponenciais. Ela é parte de várias tecnologias que têm convertido para conseguir gerar mais valor. Entender o cenário adequado da tecnologia é super importante, é basicamente um exercício de futurismo, e eu falo que todo líder do futuro ele vai ter que ser um pouco futurista, ele vai ter que entender um pouco a direção que a tecnologia tem seguido para ele conseguir escolher, dentre várias opções, onde colocar o seu esforço e os seus recursos. Tem uma frase do Peter Drucker muito famosa, que fala que a cultura come a estratégia de café da manhã. Eu falo que sem estratégia a gente não sai do jejum. Por mais que a cultura coma a estratégia de café da manhã, se você não sabe para onde você está indo, qualquer coisa é qualquer coisa. Você precisa ter estratégia para poder explorar e para poder entender a sua inovação e as tecnologias. E uma das metodologias que a gente usa, que eu acho que é a mais utilizada até hoje para a gente falar de futuros, é o que a gente chama de foresight estratégico. O que é foresight? É uma abordagem que ela ajuda a gente a explorar de maneira estruturada o que são tendências. A gente vai separar o que são modas, que são mudanças de comportamento que não mudam de forma significativa a sociedade, de tendências, que são mudanças que efetivamente vão transformar como a gente vive, como a gente consome, como a gente utiliza a tecnologia. E isso vai ajudar a gerar opções estratégicas para a gente poder pensar o futuro e lidar com as incertezas. Ponto importante, foresight estratégico é sempre de fora para dentro. Eu nunca vou conseguir, dentro de um paradigma de uma instituição, de uma organização ou de uma empresa, entender um foresight estratégico, porque ele é dado pelo mercado, ele é dado pelo ambiente externo, sendo aplicado ao meu contexto interno. Então, ele sempre vem de fora para dentro. O nome gourmet disso é outside in, mas é sempre de fora para dentro que a gente consegue implementar. Quando a gente vai falar de foresight, a gente está falando basicamente de 3 tipos de pensamento coexistindo. Primeiro, pensamento sistêmico, que é a nossa capacidade de entender o quadro geral, entender o resultado geral que uma pequena coisa pode gerar. Pensamento de futuro, que é a nossa capacidade de abraçar as incertezas, de entender que estar confortável no desconforto é basicamente a regra quando a gente vai falar de tecnologia. E o pensamento exponencial, que é conseguir entender que mudanças incrementais em soluções exponenciais, de repente, criam muito valor. Enfim, entrando agora na prática de como isso se reflete na tecnologia. A grande maioria das empresas de consultoria em tecnologia gosta de fazer quadros dessa forma. Aqui, cada pontinho, cruzinha, quadradinho, representam uma tecnologia. Eu tenho aqui no radar quais são aquelas que vão estar viáveis em 2 anos, ali entre 2 a 5 e ali acima de 5. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo esse quadro aqui, a única coisa que eu sinto é ansiedade e depressão. Eu não consigo tomar nenhuma ação prática olhando para isso aqui. É uma sopa de letra de um monte de tecnologia que não dá a mínima ideia do que elas fazem e parece que você está para trás, que você deveria saber o que todas aquelas siglas significam e que você não está sabendo. Eu sempre prefiro uma abordagem antropológica em relação à tecnologia do que uma abordagem de projeção de várias tecnologias, porque ela é mais facilmente compreensível e ela ajuda a gente a tomar decisão de maneira mais consciente. Então, como que eu faço isso? Começar aqui por uma historinha. Oi? Ah, a água é minha, porque eu estou tossindo, né? Ai, gente, mas isso aí é... Já estou até desistindo. Quem quer chutar o que é isso aqui? E é chutar mesmo. Vamos lá. Uma prensa, o que mais? Tem muito aluno meu que fala tear, mas não é um tear também. Uma impressora. Tem gente que fala que é aquela máquina Enigma, né, do fim da guerra. Gente, esse aqui é o primeiro computador mecânico da história. Ele está lá no Vale do Silício exposto.
Os americanos têm muito orgulho de terem feito o primeiro computador da história, mas eles fizeram o primeiro computador digital. O primeiro computador mecânico é do inglês, chamado Charles Babbage, em 1840. O que esse computador fazia? Ele basicamente tinha um leitor do lado de cá, que você colocava um cartãozinho. Ele tinha uma memória, essa memória guardava até 1000 números de 50 algoritmos. E ele fazia as 4 operações fundamentais. Ele somava, ele subtraía, ele multiplicava e ele dividia. Era isso que ele fazia. Qualquer tecnologia, ela pode ser quebrada em 3 construtos principais. Ela sempre interage com alguém, então ela sempre tem um UX, um User Experience. Ela sempre guarda informação e gere informação, então ela tem um database. E ela sempre computa, ela sempre executa alguma coisa. Então, ela tem um CPU para fazer as coisas, né? Basicamente, são os construtos que compõem a tecnologia. Se a gente vai lá para o design do Babbage, a gente começa a olhar para a história ao longo desses 3 construtos da tecnologia, o que a gente vê? O primeiro computador digital, aí americano, ele tinha cartões perfurados. Ele fazia todos os cálculos aritméticos, então ele fazia além das 4 operações fundamentais, e ele era computação em mainframe, que eram aqueles computadores enormes que enchiam as salas das universidades. Quem aqui pegou mainframe? Levanta a mão, por favor. Olha lá, ó. Tem uma galera do mainframe aí. Eu não peguei mainframe, mas meu pai pegou. Basicamente, era como era a computação ali no primeiro computador digital. Meados do século XX, a gente começa a ter a interface com o usuário em linhas de comando, a gente começa a fazer as bases de dados se relacionarem, e a gente tem aí um brilhante inventor que falou, você sabe, eu acho que as pessoas vão usar computador pessoal. A gente devia fazer uns computadores pequenos para as pessoas utilizarem. Avançando aí para o final do século XX, a gente começa a ter interface gráfica. Por quê? Porque o ser humano normal precisa usar o computador e até então não conseguia ter esse acesso. A gente começa a ter analytics descritivo, então bancos de dados que eu consegui entender relação, eu consigo descrever fenômenos, e eu começo a ter servidores. Por quê? Porque o computador pequeno não tinha capacidade computacional para computar tudo, então eu precisava computar além dele. A gente avança mais um pouco ali para o início do século XXI. A gente começa a ter os dispositivos móveis. Parece que a gente nunca viveu sem celular, né? Em escala tem 15 anos. A gente esquece em casa, parece estar sem roupa, tem 15 anos. A gente começa a ter analytics preditivo. Eu consigo descrever o que vai acontecer com base nos dados que eu já analisei até agora. E eu começo a ter arquitetura de nuvem. Eu sempre brinco que a nuvem não está na nuvem, né? A nuvem é um porãozão de alguém que está rodando ali vários dados para a gente. E hoje? Hoje, em termos de interação, a gente começa a falar de realidade virtual. A gente começa a falar que o conceito de realidade, ele não é só mais atrelado ao mundo físico. O mundo digital também é real, porque ele também causa sensações, percepções, consequências, assim como o mundo real. E se a gente for entrar na parte um pouco mais filosófica da coisa, até aquilo que a gente chama de real, no fundo, é uma projeção. Os nossos olhos, eles enxergam de cabeça para baixo, né? E a gente inverte o globo ocular. A gente é um conjunto de átomos conectados pela eletrosfera. Então, a matéria está ali no meio, mas a gente é 99,9% ou mais espaços vazios com energia. Então, todo mundo acha que está sentado na cadeira, mas matéria não toca matéria. É um ímã, né? Repulsão eletromagnética. Ninguém está sentado, ninguém nunca encostou em ninguém. É o seu neurônio interpretando aquela parte elétrica. Então, no final, realidade, ela sempre foi projeção. Projeção do que o nosso cérebro está criando, projeção do ambiente virtual. E essas coisas, o real está sendo a junção do que a gente chama de físico com o que a gente chama de digital. Informação, a gente começa a falar de automação cognitiva, que é o nome gourmet para AI que faz alguma coisa. Inteligência artificial aplicada a alguma coisa, a gente chama de automação cognitiva. E na computação, a gente começa a falar de plataformas distribuídas. O que a gente consegue concluir da história da tecnologia olhando para esses 3 construtos? Primeiro,
Por mais que a gente tenha medo do que aparece de novidade na tecnologia, o desenvolvimento tecnológico ele não é randômico. Não é que a inteligência artificial apareceu do nada. Não é que o metaverso apareceu do nada. São construções históricas ao longo de anos que chegam no uso em escala depois. Então, não é randômico, segue projeções muito claras. Por mais que os nomes sejam nomes da moda, né, como metaverso, AI, Web3, os conceitos por trás desses nomes são muito antigos e muito sólidos. Então, não é que assusta a gente de forma alguma como dessas coisas acontecem. E quando a gente olha a progressão dessas coisas, entendendo o que a nova versão tem em relação à anterior, em qual direção cada um desses construtos está indo, fica muito claro que para cada um dos três você tem um norte verdadeiro, que a cada nova versão ali está se aproximando daquilo, ou está tentando se aproximar daquilo. E o que são esses nortes verdadeiros, né? Em termos de interação, ou em termos de user experience, a tecnologia sempre fica mais simples a cada nova versão. Qual que é a aplicação prática disso? Por exemplo, eu trabalho muito para clientes do setor financeiro, banco. O banco quer criar uma solução digital para o seu usuário final, quer fazer uma nova versão do aplicativo do banco digital. Em teoria, se eu quero seguir o caminho que a tecnologia tem seguido ao longo da história, tem que ser mais simples para o usuário final, senão eu estou na contramão da tecnologia. Eu quero colocar 58 novas funcionalidades que o meu cliente vai ficar completamente perdido dentro do aplicativo. Eu estou no caminho contrário. Eu deveria tornar mais simples para o meu usuário final. É isso que a gente precisa saber. O resto é um monte de coisa técnica que envolve isso acontecer. Segundo, em termos de informação, ela sempre fica mais inteligente. Então, no final, eu tenho que conseguir colocar dados em arquitetura que faça sentido. É melhor eu ter menos dados com uma arquitetura que faça sentido para eu gerar conhecimento depois, do que eu me afogar gerando 1 milhão de dados que eu não uso para nada. Porque o caminho da tecnologia é eu gerar inteligência através dos dados. E em computação, quanto mais cross-plataforma, quanto mais abundante for, melhor. Na dúvida, pega o que dá para usar em vários lugares. Web, app, tudo que você conseguir fazer que seja mais abundante em termos de computação, melhor. Na nuvem, sempre melhor do que no servidor local, etc. É mais abundante, está no caminho certo da tecnologia. É menos abundante, está no caminho contrário do que a tecnologia tem ido. Aí você fala, poxa, que legal, que aula de história legal, mas não importa, né? O que vai acontecer agora, que é o que me importa. Então, a gente agora vai falar de foresight. A gente vai falar de projeção de futuro, baseado no que a tecnologia fez até hoje. Então, para os próximos 10 anos, o que a gente tem imaginado? Em termos de interação, a gente começa a falar de experiências ambientais. O que eu quero dizer por experiências ambientais? Eu não sei quantos de vocês caíram na mesma burrice que eu fiz de ter mais de um assistente de voz na sua casa diferente. Você tem que lembrar que a Amazon está na Alexa, você tem que lembrar que a luz da sala está no Google, você tem que lembrar que a Alexa você chama de Alexa, você tem que lembrar que o Google você tem que chamar de OK Google, porque senão você não consegue ter as suas atividades feitas. Então, no final, por mais que isso aqui seja digital, por mais que use linguagem natural, que é o nome que a gente fala quando usa a linguagem que o ser humano usa, que é a voz. No fundo, por mais que seja digital e com linguagem natural, é uma versão moderna disso aqui. Eu tenho um funcionário diferente para cada função que eu preciso executar e eu preciso saber quem faz o quê para eu poder direcionar. Quando a gente fala de experiências ambientais, a gente está falando muito menos disso aqui e a gente está falando de uma coisa mais parecida com isso aqui. Como eu consigo ter um assistente, como eu consigo cruzar a realidade digital para me dar insights valiosos, independentemente daquilo que eu estou pedindo. E às vezes a gente acha que, né, Jarvis, estou falando do universo Marvel, que é super distante da realidade, mas será que é mesmo? A gente sabe que no fundo, já existem diversas soluções e tecnologias que trazem essas experiências ambientais para dentro da nossa realidade com muita qualidade, né? E que geram aí diversas outras aplicações. Quando a gente fala de informação, a gente começa a falar de exponential AI. O que é isso?
Hoje, o que a inteligência artificial faz muito bem em escala? O que a gente chama de automação cognitiva. Que é o quê? Que são as capacidades que a gente chama de STEAM. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. São essas as funções que a inteligência artificial hoje faz muito bem. Em outras palavras, classificar coisas, estruturar coisas. Mesmo que eu tenha viés, eu tenho que conseguir matematicamente colocar o viés ali. O que a gente chama de exponential AI, que é o que a AI já tem feito, mas ainda não em escala. O que a gente chama de criatividade computacional, emoção eletrônica, ou, em outras palavras, habilidades de artes e letras. Criar vídeo, criar música, criar poema, escrever. Eu tive a chance de fazer uma consulta nos Estados Unidos com um AI psicólogo. É uma cápsula que você entra e que você conversa lá sobre a sua vida. E esse médico AI, ao invés dele analisar apenas o que você fala, ele lê voz, ele lê os seus batimentos cardíacos, ele lê o seu tom de voz, ele lê a sua pupila, e ele consegue entender muito mais profundamente o que você está expressando do que só alguém ouvindo o que você está falando, contando alguma dada história. Também já tem sido utilizado, por exemplo, esse tipo de solução para fazer entrevista de profissionais. Então, nos Estados Unidos, já existem triagens de primeira entrevista de trabalho sendo feita por AI, através de alguns avatares, e esse avatar, ele lê a sua experiência, ele entende o que você responde, a depender da sua resposta, esse avatar te tria para fazer a próxima entrevista com as pessoas que são mais adequadas ao que seu perfil profissional tem dito. Então, já existem diversas assistências a trabalho sendo feitas com AI na realidade de lá. Essa aqui é uma aplicação que já existe, ele chama Rabbit R1. Esse aparelhinho, esse coelhinho, né, já está à venda também nos Estados Unidos. Eu estou na fila de espera porque está difícil de comprar, mas basicamente ele é um cérebro portátil. O que ele faz? Ele tem uma câmera que vira 360, ele tem um botão de voz e ele é um assistente que anda contigo. Diferentemente do celular, que você precisa de vários aplicativos, esse assistente, ele tem linguagem natural. Então, ele se conecta à nuvem a todas as aplicações que você quiser, mas você só pede através da voz. Então, eu posso falar com ele, olha, por favor, programa para mim uma viagem para a Europa durante 3 semanas com a minha família, eu quero um carro desse tipo, nas semanas que forem mais baratas, entre o período tal e tal, e ele vai entrar e conectar na nuvem a todas as suas aplicações, vai fazer toda aquela busca, toda aquela seleção, e você só vai concordar ou não. Dá para você tirar foto, por exemplo, dos alimentos que tem na sua geladeira e perguntar, o que eu consigo cozinhar com isso aqui? E aí ele vai buscar uma receita, vai te falar a receita que você consegue fazer com o entendimento daqueles alimentos para você utilizar. Você pode estar no trabalho, pedir para ele por voz, chama um Uber para eu ir para casa. Você continua trabalhando, ele te avisa quando o Uber estiver chegando. E ele aprende com você, porque ele te escuta o tempo inteiro, ele sabe onde você trabalha, ele sabe onde você mora. E já está sendo utilizado em escala lá, está com fila de espera, eu, inclusive, estou na fila de espera, e custa $290. Então, você vê que é um nível de utilização muito maior do que a gente, às vezes, imagina. E é pequenininho, é muito bonitinho. E aí, algumas ferramentas que vocês já podem utilizar hoje. Otter AI ainda não está desenvolvido para português, mas para reuniões em inglês já funciona. O Otter AI, ele é um assistente, eu utilizo, que ele é um robô, meu time fica doidinho. Se eu não posso ir numa reunião, o robô vai entrar no meu lugar, ele vai gravar ali a reunião, ele transcreve o que todo mundo fala, e toda vez que alguém muda a tela, ele tira um print da tela e põe ali na transcrição. E aí, quando a reunião acabou, eu chego ali no meu aplicativo, e ele me traz os insights da reunião. Ele traz o resumo do que foi a reunião, ele traz, inclusive, a análise que ele teve das pessoas que participaram da reunião. Ah, essa pessoa está concordando com o projeto, essa pessoa ainda tem resistências, essa pessoa você deveria conversar com ela depois, e consegue me dar vários insights do que está acontecendo. Não existe em português ainda, mas em inglês já é super bem utilizado. ChatGPT-4, acho que dispensa apresentações, se você não está usando, está vivendo errado, precisa usar, porque facilita muito a nossa vida e ajuda a gente a deixar de dedicar tempo a coisas que a gente não precisa dedicar e começar a focar em coisas que a gente pode focar. Jasper, que ajuda muito no planejamento de marketing, gestão de marketing, através de AI também.
Murphy AI é muito bom, não é o caso dos advogados, mas para as pessoas, tipo os engenheiros, que têm preguiça de ler, o Murphy AI, ele lê o livro com uma voz legal, sabe, com entonação, sem ser uma voz monótona, e você consegue transformar qualquer texto em leitura, e aí ele lê para você, você pode escutar fazendo exercício, enfim. Flick ajuda para a criação de mídias para redes sociais, e ali eu coloquei Starry, mas pode ser Midjourney, tem vários de DALL-E, tem vários de geração de imagem, ChatGPT 5 provavelmente, inclusive geração de vídeo, né? Mas a gente sabe aí que já tem bastante trabalho criativo. E aí, falando de justiça do trabalho, existe toda uma questão de como ficam os trabalhos de criação depois da utilização da AI, né? Como fica direitos autorais, se vai ter direitos autorais ou não. E aí, só fazendo um parêntese para vocês, eu estava em Austin num painel, assisti um painel com o VP da OpenAI, que hoje é a empresa que faz o ChatGPT, e uma das pessoas perguntou, e como fica a parte dos direitos de criação, né? Você acha que no futuro vai ter algum tipo de royalty que vai ser pago para quem criou, para quem ensinou AI? Como que você vê isso? E as palavras dele foram, eu acho que o usuário final não vai se importar. E aí a explicação que ele deu foi, ele falou que hoje no WhatsApp, se você manda uma mensagem usando corretor, a pessoa do outro lado recebe a mensagem corrigida, ela não se importa se um corretor atuou ali ou não. Ele falou que se você usa Grammarly para melhorar seu e-mail, para ajudar a ter um tom de voz mais formal ou trazer a mensagem certa, a pessoa que recebe o seu e-mail, ela não quer saber se foi você que escreveu ou não. E ele acredita que com AI vai ser a mesma coisa. Ele acredita que o usuário final, se estiver atendendo a demanda dele de marketing ou a demanda dele de arte, do que seja, ele não vai se importar se aquele filme foi feito por AI ou com atores humanos, se aquela publicidade foi criada por um criativo humano ou por um criativo AI, se o propósito final estiver sendo atendido. Não estou falando a minha opinião, até porque daria mais 1 hora de fala aqui. Eu estou falando o que quem está desenvolvendo isso, quem é o líder de produto disso, está falando publicamente por aí. Então, é nessa linha que está o pensamento deles. Um AI para estudos em geral. NetBase Query é uma AI que ela faz conexão de milhões e milhões e milhões de informações que estão aí na web para conseguir gerar insights através de AI. E aí, vamos para um horizonte um pouquinho mais distante, né? Quando a gente fala de computação, a gente começa a falar de Spatial Web. O que é web espacial? Esse aqui é um exemplo que aconteceu em Shanghai, fizeram um QR Code com drones, e eles tiveram milhões de downloads de uma vez. Então, você consegue transpor, né, plataformas específicas e usar até o próprio céu para fazer computação atualmente, porque você não está mais, né, restrito a algum ou a outro device. E aí, falando de um horizonte um pouco mais distante, né, vamos falar de T mais N, não fosse problema suficiente, vamos falar de para onde está indo um pouco mais distante. Em termos de interação, a gente começa a falar de interface cérebro-máquina, já tem diversas coisas sendo feitas nesse campo. A gente tem, há bastante tempo, exoesqueletos, por exemplo, sendo utilizados na área da saúde, conectados a cérebros humanos, mas a gente teve, no ano passado, o primeiro implante da Neuralink, que é um implante de chip no cérebro humano, e há uns 2 meses atrás, mais ou menos, a gente teve o primeiro tweet, né, o primeiro X agora, escrito pelo poder da mente de alguém através desse chip instalado no cérebro da Neuralink. A gente também tem o caminho contrário. Nos Estados Unidos já está tendo a produção de biocomputadores. O que são biocomputadores? Biocomputadores são computadores que, ao invés de utilizarem transistores de silício, eles utilizam células humanas para fazer a gestão desses dados. Então, ao invés deles serem fabricados, eles são cultivados em laboratório com células de neurônios humanos para serem a rede, ao invés de transistores de silício. Tem muita gente falando, os grandes futuristas aí, M-Web, entre outros, falando que a tecnologia que vai viabilizar AI em escala futuramente vai ser a bioengenharia através de células humanas e não mais de... Vai acabar a era do silício e vai entrar a era do tecido humano. Alguns futuristas têm defendido essa linha de raciocínio.
Quando a gente fala de informação, a gente olha o nome da moda aí, General AI, ele apareceu. O que é esse bicho, né? A AI gerativa ou generativa, se for usar o anglicanismo, ela basicamente é quando a AI, além de fazer aquilo que ciência, tecnologia, engenharia e matemática faz, e artes e letras faz, ela começa a aprender sozinha. Então, ela começa a gerar, daí o gerativo, né? Ela começa a gerar conhecimento, ela começa a aprender, ela começa a se ensinar. E ela basicamente não depende mais de modelos alimentando, e ela começa a desenvolver em escala essa versatilidade técnica, né? Que é para onde a AI está indo. E aí há quem diga que quando a AI chegar nesse ponto, não tem trabalho que a AI não poderá executar, que um ser humano hoje faça mentalmente, né? E quando a gente fala de computação, a gente começa a falar de computação quântica, que é a capacidade computacional de fazer cálculos e processamentos num nível que a gente nunca conseguiu antes por falta de capacidade computacional. O que é o grande problema? Computação quântica demanda, assim como a AI, muita energia. Então, a energia está quase virando o novo petróleo, porque quanto mais dado para computar a gente tem, mais energia a gente precisa. E não é que o planeta está ficando mais frio, ele já está ficando mais quente. Então, solucionar essa equação de sustentabilidade, demanda energética, geração de inteligência é um dos grandes problemas sociais aí que a gente tem para resolver. Resumo da ópera: vão decidir qualquer coisa em relação à interação? Tem que ser mais fácil para o usuário final. Vão decidir qualquer coisa em relação à informação? Pensa na arquitetura para depois você conseguir gerar inteligência com aquilo. Vão resolver ou decidir qualquer coisa em relação à computação? Escolhe o que é multiplataforma, é sempre melhor do que escolher uma coisa que é feita para uma plataforma só. Esses são os insights para a liderança de toda essa história da inovação que eu contei aqui. E aí, existem 3 grandes oportunidades para o setor judiciário brasileiro, focadas na adoção dessas soluções, tecnologias e tudo que a gente conversou por aqui, de onde o mercado está indo. Primeira, digitalizar e integrar. A gente ainda tem um país que apenas 44% dos estados têm uma estratégia digital clara. Nos municípios, isso baixa para 28%. A gente tem sistemas muito diferentes que não se conectam, que geram excesso de burocracia, que geram dificuldade para o usuário final e que geram lentidão para nós mesmos, porque a gente não consegue extrair de todos esses dados inteligência para nos ajudar. Então, digitalizar e integrar sistemas diferentes, extremamente importante para a eficiência da justiça. Segundo, utilizar a inovação aberta. Tem um estudo realizado pela Brasil Lab, gratuito na internet, que faz um mapa de todas as startups focadas em governo do Brasil, onde a gente vê que existem 475 novas empresas focadas em resolver problemas que a gente tem no setor público brasileiro. Ali, com certeza, vocês abrindo, vocês vão achar, no mínimo, umas 5 que vocês conseguem conectar a problemas que vocês têm hoje e podem acelerar a solução desses problemas para vocês. Com o marco legal das startups, está muito mais fácil a gente ter agora relacionamento com essas organizações e vocês podem ter ali várias ideias, tem algumas que eles listam para ficar de olho também, que estão sendo desenvolvidas. E a terceira é a gente fazer para o judiciário um hub de General AI, que é uma coisa que a JX já tem conversado bastante conosco, da gente começar a criar um processo no qual a gente possa trazer instituições e corporações, inputs e decisões estratégicas para trazer radar de tendência, estudos de ecossistemas, priorizar os temas e conseguir definir desafios, criar ali um ecossistema de soluções em AI e em soluções de tecnologia em geral para otimizar e conseguir ali trazer gestão e habilitação para todo esse processo, né? A gente conseguir trazer esse tipo de solução tem um potencial enorme. E aí o último tema que eu vou falar, que eu já estou um pouco atrasado, é que nada disso adianta se a gente não fomentar uma cultura de inovação. Né? A gente pode ter a melhor estratégia do mundo, a gente pode ter a melhor tecnologia ou a mais adequada, mas a gente precisa que as pessoas se engajem. E como inovação não é mais opcional, uma cultura de inovação, por consequência, também não é mais opcional. A gente precisa desenvolver uma cultura mais inovadora. Então, primeiro insight, se todo mundo pensa igual, eu não preciso de todo mundo.
Por quê? Porque a inovação parte do pressuposto de que eu vou ter conflito construtivo, né? De que eu vou ter diversidade de ideias e percepções para trazerem soluções mais robustas. Se um dá uma ideia e todo mundo concorda, aquela ideia é muito óbvia, por definição. Então, eu preciso ter mais diversidade de pensamento, de experiências, de background, para eu conseguir gerar ideias mais robustas. Segundo, criar times efetivos. Tem um livro que eu vou mostrar ali no final, que chama Os 5 Desafios das Equipes, que o autor fala que times efetivos, eles precisam ter confiança vulnerável, eles precisam ter um ambiente em que as pessoas não precisem parecer perfeitas, para gerar conflito construtivo de fato. Eu só vou ter um conflito construtivo se não é meu ego brigando com seu ego. Eu sei que eu não sou perfeita, você sabe que você não é perfeito, e a gente vai discutir a melhor ideia. Do conflito construtivo vem o comprometimento, eu só me comprometo com aquilo que eu tive a chance de dar a minha ideia, e eu entendi porque ela não foi a ideia escolhida. Do comprometimento vem a responsabilização, eu só me responsabilizo por aquilo que eu me comprometi, senão eu concordo dentro da sala e estou falando mal no corredor. E da responsabilização vem o resultado. Então não adianta a gente cobrar responsabilização e resultado se a gente não fomenta um ambiente de vulnerabilidade de ideias, né? Onde a gente possa ter discordância e conflito construtivo. Cuidado com a aversão ao risco. A gente não deveria comparar o risco de tentar fazer uma coisa nova com a performance atual que a gente tem, porque a tendência de tudo é cair ao longo do tempo. Então, a gente precisa comparar o risco de tentar fazer uma coisa nova com o risco de não fazer nada. E no ambiente de tecnologias exponenciais, o risco de não fazer nada ele é cada vez maior. Então, fica muito mais fácil eu tentar uma coisa nova. Eu brinco com os meus alunos que é morrer atirando. A gente precisa tentar alguma coisa nova antes que o que a gente faça perca relevância, né? Inovação incremental é o que me faz sobreviver hoje, inovação transformacional é o que me faz ser relevante no futuro. Não adianta eu viver muito bem hoje, ser a melhor pessoa do mundo em cavar buraco, se ninguém for comprar mais buraco, mas não adianta eu morrer de inanição hoje e não conseguir construir o futuro que eu precisaria co-construir. Quanto mais hierárquica uma estrutura, em geral, menos inovadora. Então, tudo aquilo que vocês puderem fazer para quebrar um pouco a hierarquia, para gerar soluções e ideias, ajuda bastante. E tudo aquilo que é procedimentado, metas e bônus funcionam bem. Horizonte 1, já conheço. Tudo aquilo que eu estou tentando criar coisas novas, metas e bônus fecham o foco, pioram a performance. Então, quando eu falo de criar coisas totalmente novas, é muito melhor eu dar participação nesse novo negócio para alguém, ou eu conseguir dar equity para alguém, ou eu conseguir dar outros tipos de incentivo, do que eu dar um incentivo financeiro de curto prazo. E aí, para esse tipo de coisa, quando a gente está falando de Horizonte 3, ter domínio, eu entendo do que eu falo, ter autonomia, eu posso testar, eu posso errar, e eu entender o propósito maior do que eu para fazer aquilo, são os pontos que realmente fazem a diferença. E aí, como eu sei que vocês estão super animados para começar o quanto antes, eu trouxe aqui algumas coisas para vocês, ajudar vocês nessa jornada, né? Primeiro, ferramentas. Eu trouxe 3 sites que têm ferramentas gratuitas para vocês utilizarem. Infelizmente, tem que traduzir, mas ChatGPT traduz tudo com muita qualidade, só colar lá, tá tudo certo. Hyperize Toolbox, Board of Innovation e a Escola Design de Stanford, são todas muito boas. Para notícias, Visual Capitalist é um site que coloca notícia em perspectiva, então é muito bom, porque ajuda a ter noção, é muito, é pouco, é ruim, é bom. Think with Google é um site que traz insights baseado nas pesquisas do Google. Coloquei Fast Company, mas poderia ser qualquer um de comportamento, tecnologia, enfim. De startups, coloquei 3 bancos de dados de startups globais, além daquela pesquisa que eu falei lá com vocês da Brasil Tech, que é focada específica no setor público. Livros, está chegando feriado, quem aí tiver com muita vontade de aprender mais sobre o tema, tem livros de ferramentas, Reinventing Organization é de cultura, aqueles 2 ali são de metodologia, esses aqui são mais inspiracionais, então tem um pouco de tudo. E aí, no final, uma frase que eu gosto muito, que é o que difere inovação de invenção, é ter resultado econômico, né? Eu posso ter um monte de ideias, se eu não tenho um mercado endereçável disposto a pagar por elas, não são inovações por definição. Então, eu desejo a vocês muitas inovações, muitas ideias que gerem resultado nessa jornada. Obrigada. Esse aqui está todo tossido. Tem um álcool para eu passar nesse microfone? Ah, tem um outro ali, não pega esse não.
Só aproveitar a oportunidade para agradecer especialmente a vinda da Gláucia. Obrigada. Tenho certeza que as cabeças aqui estão pensando e refletindo sobre tecnologia, inovação e sobre as dicas que deu, que é fantástico, porque eu sempre gosto de aplicações práticas, do que eu levo, o que eu vou fazer. Então fica a mensagem para vocês experimentarem, não deixarem de utilizar. Isso é super importante. Falar que a Gláucia é a nossa professora da Singularity, do programa X-Tech Liga. Eu vou pedir para passar o vídeo aqui, porque a turma de setembro está quase esgotada, já tem mais da metade da turma, e o primeiro dia vai ser no Google. Que legal. Vai ser uma turma diferente, a gente está sempre inovando, e semana passada foi show, né? Agora, roda o vídeo aí do X-Tech Liga, que é o programa da Singularity. Posso afirmar que o JX exerce um papel diferenciado para a justiça. A imersão hoje foi muito importante para mim, porque foi a possibilidade que eu vi que eu preciso aprender mais sobre tecnologia e, acima de tudo, a possibilidade de ampliar a nossa visão para levar isso para dentro do Poder Judiciário. As tecnologias exponenciais têm nos instigado a uma nova perspectiva de visão sobre o judiciário brasileiro, sobre o nosso tribunal, sobre o trabalho e como conectar todas essas tecnologias para potencializar o processo de transformação digital do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A nossa vinda aqui foi justamente para construir essa interação com o que vem pela frente disruptivo, em conjunto com essa interação que enriquece a relação com o judiciário, com os outros membros do judiciário brasileiro. A utilização da tecnologia e, principalmente, de forma mais moderna, a inteligência artificial, como aliados constantes na evolução dessa melhor jurisdição. Essas pessoas que vêm são bem direcionadas ao nosso problema, sido muito bons todos eles. É necessário superar esses desafios, essas amarras e esses impedimentos, respeitando, como eu disse, acessibilidade à justiça, acesso ao poder judiciário e garantias de direitos fundamentais. O número de demandas, a quantidade de processos que nós temos, isso aí exige que possamos investir em tecnologia, né, para prestar uma jurisdição melhor, né, para o cidadão. Todo benefício vai ser percebido pela sociedade. Várias ideias que estão nos motivando a buscar soluções, né? E faz com que a gente consiga despertar o interesse por outras áreas e aí buscar esses conhecimentos para agregar na nossa atividade judicial, do Ministério Público, do sistema de justiça. É interessante perceber a capacidade que a JX tem de trazer uma quantidade tão grande de pessoas com tanta diversidade. Ao chegar na sexta turma com 65 alunos, a maior turma também, o envolvimento desses participantes ajuda as instituições nesse momento de transformação digital de todo o ecossistema de justiça. Mas me chamou muito a atenção as novas tecnologias, os impactos que elas trarão na vida da sociedade. E essa imersão para a gente é muito importante para conhecer mais parceiros, para fazer mais conexões que a gente leva para o nosso tribunal. Como que a tecnologia, como que as tecnologias exponenciais podem transformar isso em solução para resolver os problemas reais e atuais da justiça. Levar a justiça a todo mundo me parece que é uma razão de viver. Quem quiser maiores informações, no stand do JX tem informações sobre a próxima turma, que vai ser 24 e 26 de setembro. São 2 turmas por ano.